Hello, students. Are fine? I hope so. Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui para dar algumas orientações com relação à atividade 18, tá? E a gente vai continuar falando de futuro. O que vocês precisam saber para poder realizar essas atividades? Primeiro, vai continuar falando da diferença de will e o going to. Precisa revisar se você não se lembra. Quando que se usa will, quando que se usa going to. Os dois querem dizer future. Os dois estão falando sobre futuro. Então, quando usar um, quando usar o outro? Lembrando que o will a gente sempre vai usar quando a gente não tem certeza. Not sure. A gente não tem certeza sobre algo que vai acontecer. O going to sempre vai estar falando com relação a planejamentos. Eu estou planejando algo para o futuro. Então, é um pouco mais certo que aquilo aconteça, porque eu estou me preparando para aquilo, tá bom? Então, a gente começa essa unidade com um texto, tá? What about the future? Então, é um texto onde tem um guru, né, que é o Mr. Shiva Sharma, e ele é um future teller. O que é um future teller? É um vidente, né, uma pessoa que fala sobre o futuro. He predicts the future and people go to him to find out what will happen to them. Então, olha lá, tá explicando o que é future teller. Ele prevê o futuro e as pessoas vão até ele para descobrir o que vai acontecer com elas. Tá? Então, esse rapazinho aqui, que é o Ravi, ele foi falar com o Mr. Shiva Sharma. E a gente tem o diálogo deles, né? Então, how will my students progress, Guruji? Então, Guru, né? Como estará os meus estudos, né? Como vai ser o progresso dos meus estudos, né? E o Mr. Sharma responde: If you study, you will be a great scholar. Então, lá, se você estudar, você vai ser um grande estudante, um grande aluno, um bom aluno, um ótimo aluno. Grande não, great é ótimo, né? Um ótimo aluno. Aí o Rafi pergunta: And what might happen to my friends? Will they be with me? E os meus amigos, eles vão estar comigo? Eles estarão comigo? Não é certeza, ele está perguntando. Mr. Sharma responde: If you don't fight with them, they will be with you, else they might not be. Então, se você não brigar com eles, eles estarão com você. Se não, eles não devem estar. Aí o Ravi pergunta: Will I earn a lot of money, Guruji? O que é earn? A gente já estudou. O earn é ganhar. Então, ele está perguntando o quê? Se ele vai ganhar muito dinheiro. Eu vou ganhar muito dinheiro? E é aqui onde a gente vai entrar uma palavrinha nova, né? O Mr. Sharma vai responder assim: You may earn as much as you want. Que quer dizer o quê? Você deve ganhar tanto quanto queira. E o Ravi pergunta: Why are you saying you may? Aren't you sure? Aí ele pergunta: por que você está dizendo you may, você deve? Você não tem certeza? E é justamente isso que o may faz, tá? O may é algo que pode acontecer, depende das ações, depende de outros fatores para que aconteça, tá? Então, o may é uma possibilidade, talvez aconteça, tá? Por isso que ele fala, you may. Aí agora ele vai explicar o porquê do may, né? Aí o Mr. Sharma fala: It all depends on you, boy. If you work hard, you will earn money and you will be famous too. Então ele fala o quê? Tudo depende de você. Se você trabalhar duro, se você estudar muito, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser muito famoso também. It depends on you. Ele fala de novo, ó. It depends on you. Depende de você. I'm here to tell children like you that they need to work hard. Eu estou aqui para dizer para as crianças como você que elas precisam estudar muito, que elas precisam trabalhar muito, tá? Trabalhar no sentido de se esforçar, tá? Não no sentido do trabalho braçal, tá bom? E aí o Ravi fala: Then I'm going to work hard, or I'm going to. Tá? Então, eu vou trabalhar muito, então eu vou me esforçar bastante, tá? Então, por que aqui ele já usou o I'm going to?
né? Porque ele já está planejando, porque ele tem planos para o futuro. E se depende dele, então ele vai fazer algo para que esses planos se realizem, tá bom? Então, esse é o texto. Agora, a gente tem exercícios sobre o texto lido, tá? Então, eu já dei algumas dicas de como do diálogo lá dos dois, e a partir desse diálogo, então, a gente vai responder as questões. Então, na primeira questão, eu quero saber que no diálogo entre eles, é possível observar algumas previsões sobre o futuro de Ravi. Por que o Mr. Sharma utiliza o auxiliar will para falar do futuro, sobre o futuro? É só escolher aqui a opção correta, tá bom? Não tem segredo. No exercício 2, por que a surpresa de Ravi quando o Mr. Sharma fala You may earn as much as you want? Olha o may aqui, já expliquei o porquê. Então, dentro daquela explicação que eu dei, qual é a melhor resposta? É só fazer X, é só escolher a melhor resposta. O 3. Por que Ravi utiliza a expressão going to na frase I am going to work hard? Então, só escolher a melhor resposta aqui, tá? Na 4, é possível afirmar que o vidente do diálogo apresentado realmente sabe o que acontecerá no futuro? Por quê? Tá? E aí, a sua resposta interpretativa diante do texto e do que eu expliquei até agora, tá bom? Não acabou por aqui, a atividade é um pouco longa. A atividade continua com os signos do zodíaco, tá bom? Então, os signos zodíacos em inglês são Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius e Pisces, tá? E aqui a gente vai ter os símbolos deles, tá? Não considerem as datas, tá? Algumas datas estão erradas de início e de término dos signos, tá bom? Se você quiser saber, não souber o seu signo, dá uma pesquisadinha no Google, na internet, que ele traz a data certinha, tá? É só colocar lá no Google a data do seu aniversário, escreve do lado, signo, e aí o Google já traz, tá bom? O exercício 5 e 6 vai ser sobre a previsão feita para o signo de Touro, né? Esse quadro aqui, tá? E aí essa previsão foi feita nessa data aqui. Nossa, teacher, que data estranha, 9/19/2019. Lembrem-se, tá? No inglês, a gente sempre tem primeiro o mês. Então, esse 9, esse 9 aqui, ele significa o quê? Ele significa o mês de setembro, September. O 19 é o dia, tá? E o 2019 é o ano, tá bom? Então, é por isso que, então, é uma previsão do signo de Touro para o dia 19 de setembro de 2019, tá bom? E aí ele tem 4 características aqui, né? Tem sobre health, que é saúde, tem sobre o personal, que é pessoal, vida pessoal, emotion, que é sobre o emocional, e professional, que é sobre o profissional, tá bom? Então, lembrando, health, saúde, personal, pessoal, emotional, emoção, emocional, professional, profession, profissional, tá bom? E aí a gente tem o exercício 5, perguntando, né? Ao lado, é possível observar o daily horoscope do signo de Touro. Quais aspectos da vida de uma pessoa são mencionados na previsão? Eu já falei, acabei de explicar, hein? Então, quem tá ligado aí, quais são os aspectos mencionados, tá? Pode colocar em inglês mesmo, não precisa traduzir. O auxiliar, no 6, o auxiliar will é utilizado para descrever 3 aspectos da vida de uma pessoa. Por que não foi utilizada a expressão going to, se ela também expressa o futuro? Então, olha lá, no texto a gente vê, né? This will help, romantic gesture will make, né? Falando do will aqui, will take. Por que ao invés de usar o will não foi usado going to? Então, dentro de tudo que foi explicado, tá? Dos exercícios, tudo que eu expliquei lá desde o primeiro slide, com as suas palavras mesmo, explica por que não foi usado going to e foi usado will, tá bom? É só isso. Na semana que vem eu volto com a atividade 19. Tenham uma ótima semana, bons estudos and see you. Bye, bye!